Turminha, aula 4 da nossa playlist de ligações químicas. Essa aula trata dos assuntos mais importantes da química, que é, galera, a ligação covalente. Pois é, a maioria dos compostos químicos é formado por ligações covalentes. Então, turminha, isso é a base, por exemplo, da química orgânica. A química orgânica, que é a química do carbono, é a química dos compostos covalentes. Fique comigo até o final. Já deixe o seu like agora para garantir que nós teremos uma super aula sobre ligação covalente, galera. Muito bem, prestem atenção. Nós estamos numa sequência de aulas, então é importante que você tenha assistido às aulas anteriores para que essa aula faça sentido para você. Essa é a aula 4 da playlist Ligações Químicas, beleza? Tivemos antes uma playlist de tabela periódica que é fundamento para que você entenda ligações. Vou deixar o card para caso você não tenha assistido, para que você assista antes, que essa aula vai fazer muito mais sentido para você. Turminha, os átomos se combinam e eles se combinam através de ligações químicas. Essas ligações seguem 3 modelos clássicos. Ligações iônicas, que estudamos nas aulas passadas, ligações covalentes, tema da nossa aula de hoje, e ligação metálica. Então vem comigo que a gente vai falar hoje de ligação covalente. Já deixa o seu like aí para a gente curtir essa aula. Turminha, covalente. Ligação covalente, você precisa pensar logo em compartilhamento. Pois é, enquanto na ligação iônica nós estudamos a transferência de elétrons, lá um perdia, o outro ganhava. Aqui não, aqui é uma sociedade. Pois é, eles compartilham um par de elétrons. Então vamos entender como que essa história vai acontecer. Mas essa palavra é a palavra-chave, beleza? Palavra-chave da ligação iônica, transferência. Palavra-chave da ligação covalente, compartilhamento. Beleza, turminha? Eu fiz um recorte para chamar a atenção de vocês que os compostos covalentes, eles são mencionados na prova do Enem, na matriz referência do Enem, como substâncias moleculares. Muitas vezes, compostos covalentes são também chamados de compostos moleculares. Fiquem atentos a isso. Isso não é 100% sinônimo, tá bom? Mas são conceitos aí equiparados, conceitos equivalentes. Na ligação covalente, a matriz do Enem destaca 8 compostos que você precisa saber tudo. Que compostos são esses, turminha? Hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, gás cloro, amônia, água, ácido clorídrico e gás metano. Exatamente esses aqui. Eu vou repetir, galera, que essa informação ela é de uma preciosidade que você não imagina. Por que isso é precioso? Porque uma vez que o Enem te conta que existem 8 moléculas que você tem que chegar na voadora sabendo tudo, significa que fora essas 8, as demais moléculas covalentes, você precisa saber noções gerais. Mas essas você tem que saber detalhes. E é exatamente isso que acontece. Você conhecendo essas moléculas, você ganha questão em qualquer prova do Enem. Beleza? Essas 8 moléculas aqui. Gente, ó, se você não deu like ainda depois dessa, pô, beleza? Gás hidrogênio, gás oxigênio, gás nitrogênio, gás cloro, amônia, água, ácido clorídrico e metano. Beleza? Observe também que o Enem vai falar isso aqui, ó. Polaridade de moléculas, forças intermoleculares. Então, o que está destacado aqui é assunto desta aula, da aula 4 da nossa playlist. Turminha, vem comigo. Estamos estudando ligações químicas, mas quem se liga, na verdade, são átomos. E aonde estão os átomos? Representados na tabela periódica na forma de elementos químicos. Na vida, eles estão aí, ó. Estão no estado líquido, estão no estado gasoso, estão no estado sólido, mas na tabela periódica, eles estão dispostos aí, em um período e uma família específica. O que você tem que saber? Primeiro, a tabela periódica, na prova do Enem, ela não está disponível, beleza? Porém, ela é assunto do Enem. Além disso,
Exceto Enem, nos demais vestibulares, a tabela costuma vir e você tem que saber aplicá-la. Portanto, uma divisão muito importante para as ligações químicas é essa. É a divisão de metais para metais. Essa última família dos gases nobres, já falamos isso na aula de tabela periódica. Já falamos dessa divisão toda também na aula de tabela periódica. E basta você vir aqui embaixo do bromo, ó, e fazer essa escadinha. Essa escadinha abaixo do bromo, você vai destacar 15 elementos aqui. 15 elementos. Esses últimos aqui eu não destaco porque são artificiais, eles não vão aparecer em molécula alguma. Tá bom? Então são 15 ametais, além do hidrogênio. Então, turminha, a ligação covalente ela tem algo muito inusitado. Por quê? Ela contempla apenas 16 elementos em princípio. Beleza? Em princípio. Teremos algumas variações. Mas, em princípio, mais usuais serão 16 elementos. Esses 15 ametais mais o hidrogênio. Guarde essa ideia. Por quê? Porque a ligação covalente ela costuma acontecer entre ametais. Pois é. A ligação covalente costuma ocorrer entre ametais. Tranquilo, galerinha? Beleza? Eu vou falar esse costuma, em princípio, porque a química tem as suas exceções. Você não pode falar que ligação covalente só ocorre entre ametais. Mas geralmente sim. Beleza? Turminha, observem só. Observem só. Abram um coração. Conceito de eletronegatividade foi estudado na playlist de tabela periódica na aula Propriedades Periódicas. E existe uma propriedade muito importante chamada eletronegatividade. O que é a eletronegatividade? É a atração que o átomo exerce sobre os elétrons de uma ligação covalente. Beleza? A atração que os átomos exercem sobre o par de elétrons da ligação. Eles não atraem com a mesma intensidade. Então, assim, é a força de atração. Beleza? É a força de atração. Dos ametais que aparecem com maior frequência nas questões, nas fórmulas, eu destaco esses que estão representados na seta. Essa seta indica o aumento da força. Então, assim, o flúor, a seta aponta para o flúor, né? Então, flúor é o que atrai com maior intensidade. O hidrogênio desta série é o que atrai com menor intensidade. O que significa isso? Se tiver um par de elétrons compartilhado entre dois elementos, aquele que tiver mais força de atração atrairá esse par de elétrons com maior intensidade e, obrigatoriamente, esse par de elétrons ficará mais próximo dele do que do outro átomo. Este conceito será discutido na aula de hoje. Estou apenas apresentando, beleza? Esse será o conceito de polaridade da ligação. E aí, turminha, tem uma dica, tá bom? Não é uma dica assim, muito bonita, não, mas ela é bem prática e ela ajuda, que é a seguinte: eu não costumo pedir para aluno decorar nada. Você tem que entender. Mas nesse caso, ajuda, tá bom? Você conhecer essa ordem aqui. Aí se eu te disser assim, pô, guarda essa ordem agora aí. Flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, bromo, iodo, enxofre, carbono, fósforo, hidrogênio. Você vai falar assim, caraca, como é que eu vou guardar isso? Pois é. Então eu vou te contar uma historinha aqui, uma situação que aconteceu ontem comigo. Se você lembrar do que aconteceu ontem comigo, você vai lembrar dessa série. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Vou repetir o que aconteceu comigo. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Turminha, essa dica, fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital, te ajuda a guardar a ordem decrescente de eletronegatividade dos ametais. E o que importa conhecer essa ordem decrescente? Quanto maior for a distância entre os átomos nessa ordem, mais polar
será a ligação. Fique atento a isso, nós vamos treinar isso nessa aula ainda. Beleza? Então o que eu posso destacar? Que o flúor é o elemento mais eletronegativo da tabela, já estudamos isso. Que os gases nobres, em princípio, a gente não fala de eletronegatividade deles, porque eles não gostam de atrair elétron algum. E que os metais alcalinos são os menos eletronegativos. E também que a eletronegatividade tem uma relação inversamente proporcional ao raio. Átomos grandões são menos eletronegativos, átomos menores são mais eletronegativos. Beleza, turminha? Então vamos lá. O hidrogênio. O hidrogênio, ele forma a molécula mais simples da química. Por que é a molécula mais simples? Porque o hidrogênio só tem um elétron. Se ele se liga a outro hidrogênio que também só tem um elétron, eles formam um parzinho de elétron. O hidrogênio quer ganhar um elétron. O outro, se é hidrogênio, também quer ganhar. Ninguém quer perder. Então o que eles fazem? Um propõe para o outro uma sociedade. Eles combinam esse par de elétrons, a partir de hoje é nosso. Então ambos ficam com 2 elétrons, ambos ficam com o mesmo número de elétrons que o gás nobre hélio, eles compartilham esse par de elétrons, formando uma molécula. Eu antecipo que o gás hidrogênio forma um composto apolar. Por que um composto apolar? Lembra daquela história da série? Um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Como eu tenho o mesmo elemento químico, a força de atração é a mesma. Beleza? Vamos explorando isso em cada molécula. Esse senhor bigodudo aí, chamado Lewis, que é importantíssimo na química, ele sugeriu, tá, uma forma da gente representar as moléculas com os elétrons de valência explícitos. A gente mostrar as ligações químicas através dos elétrons de valência, através dos elétrons da última camada. Já falamos de Kekulé, já falamos de Mayer, e agora a gente está falando de Lewis. Todos aí, galera, são importantes para o modelo de ligação química que nós vamos estudar agora. Observem só. Quando eu represento em asterisco o elétron desse hidrogênio aqui e o quadradinho, o elétron desse hidrogênio aqui, a representação dos elétrons de valência a gente chama de fórmula eletrônica. Nome bem sugestivo, né? Representação dos elétrons, fórmula eletrônica. Mas em homenagem ao cientista que divulgou essa representação, Lewis, a gente também chama de fórmula de Lewis. Então é fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Eu posso substituir o par de elétrons, eu posso pegar o parzinho de elétrons aqui, ó, e substituir por um traço, o tracinho da ligação química. Quando isso acontecer, ó, quando no lugar do par de elétrons eu colocar esse traço, a essa representação eu vou chamar de fórmula estrutural. Fórmula estrutural. E ainda, galera, existe a fórmula molecular. Fórmula molecular eu costumo chamar de resumo da molécula. A fórmula molecular não te conta como as ligações são, quais são os elétrons de valência, como que está a geometria da molécula, nada disso. Ela resume, ela diz quais elementos estão nessa molécula e quantos elementos estão na molécula. Então aqui eu não tenho 2 átomos de hidrogênio, então fórmula molecular H2. Esse número 2 aqui, que é o número de átomos de hidrogênio, a gente chama de índice, beleza? Na fórmula molecular. Beleza? Fórmula eletrônica, elétrons de valência. Fórmula estrutural. Eu substituo os elétrons da ligação, chamados de elétrons ligantes, por um tracinho. E fórmula molecular, resumo. Quais são os elementos e quantos são os elementos. Essa ligação covalente, ela pode ser simples, dupla ou tripla. Como assim? Pois é. Os átomos podem compartilhar entre si mais de um par de elétrons. Então, por exemplo, o hidrogênio precisa de um elétron para se estabilizar. Basta olhar a tabela periódica. Ele quer ganhar um elétron para se igualar ao hélio. Então, ele só faz uma ligação. Beleza? Hidrogênio, átomo monovalente. Só realiza uma ligação. Já o oxigênio, ele é um calcogênio, ele é do grupo 16, ele está a 2 elétrons do gás nobre neônio. Os calcogênios,
oxigênio, enxofre, selênio, telúrio. Os calcogênios costumam realizar 2 ligações químicas para conseguir atingir o seu octeto, os 8 elétrons na última camada. Já o nitrogênio, que é do grupo 15, tem 5 elétrons na última camada, precisa ganhar 3. Beleza, galerinha? Então vamos lá. Ligação pode ser simples, dupla ou tripla. Pode ser quádrupla? Não, galera. Vai ser simples, dupla ou tripla. Belezinha? Percebam só. Eu não posso chamar de ligação tripla isso aqui, galerinha, ó. Guarde isso. Isso não é uma ligação tripla. São 3 ligações simples. Chamarei de ligação tripla exclusivamente quando 2 átomos fazem 3 ligações entre si. 3 ligações simples não corresponde a uma ligação tripla. Tudo bem, galera? Então observem só. Pela posição do elemento na tabela periódica, eu posso prever se esse elemento vai fazer uma ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações. A regra do octeto vai me ajudar nesse caso. A regra do octeto vai me dar um apoio nesse caso. Belezinha? Vamos focar na regra do octeto. Observem só. O cloro é um elemento da família 17. Cadê o cloro? O cloro está aqui, ó. O cloro está na família 17. Como o cloro está na família 17, também chamada de família 7A, ele possui 7 elétrons na última camada. Se ele possui 7 elétrons na última camada, ele só quer ganhar mais um. Beleza, turminha? Os halogênios precisam de 1 elétron para atingir o octeto. Então o cloro está aqui, ó, e ele quer atingir o octeto ganhando 1 elétron. Olha o cloro aqui, galera, ó. Esse é o cloro. Ele precisa de 1 elétron para se igualar ao gás nobre argônio. Tranquilinho? Vamos lá. Aí o cloro se liga a outro cloro. O cloro da esquerda está ligado ao cloro da direita. Turminha, ligação simples. Por quê? Porque ambos precisam de apenas 1 elétron. Se esse cloro ganhou, compartilhou um par de elétron com o outro, ambos se estabilizam. Basta contar os elétrons de valência. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8. Regra do octeto. Tranquilinho? Ligação covalente simples. Átomos do mesmo elemento eu chamo de ligação apolar. E o nitrogênio, hein? Vamos lá na tabela periódica, ó. Nitrogênio está aqui, turminha. Olha o nitrogênio aqui. Eu vou guardar o seguinte. Nitrogênio realiza 3 ligações. Por que ele realiza 3 ligações? Ele é da família 15 ou 5A. Então ele tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 elétrons na última camada, de acordo com a fórmula de Lewis. E ele vai se ligar ao hidrogênio. O hidrogênio só faz uma ligação. Guarde isso, galera. Nitrogênio tem 5 elétrons, faltam 3. Portanto, o nitrogênio ele é trivalente. Ele precisa fazer 3 ligações. Já o hidrogênio é monovalente. O hidrogênio só vai fazer uma ligação. Então, como é que ficaria essa história? Ó? Fórmula de Lewis de um composto formado entre nitrogênio e hidrogênio é essa aqui. Uma ligação aqui, uma ligação aqui. O hidrogênio se estabiliza com 2 elétrons, de um modo semelhante ao hélio. Já o nitrogênio se estabiliza de acordo com a regra do octeto. Então, ele tem aqui agora 2, 4, 6, 8. Então, por que a amônia, esse composto aqui é amônia, ó, NH3. Essa representação aqui, turminha, é a fórmula eletrônica, também chamada de fórmula de Lewis. Essa que eu representei aqui abaixo é a fórmula molecular. Eu contei que a fórmula molecular é o resumo da molécula. Eu tenho 1 nitrogênio e 3 hidrogênios. Fórmula molecular, resumo da molécula. Como é que seria a fórmula estrutural? Seria assim. No lugar dos pares de elétrons, eu coloco um tracinho. Beleza? Fórmula estrutural, fórmula
molecular, fórmula molecular e fórmula eletrônica, que são os elétrons da última camada. Fórmula eletrônica também chamada de fórmula de Lewis. Tá bom? Estrutural, eletrônica e molecular. Turminha, água, H2O, água. Como que a água se combina? Observem só, água, oxigênio ligado a hidrogênio. O oxigênio ganha 2 elétrons, ele precisa se igualar ao neônio. Ó. Ele está a 2 casinhas do neônio. Então o oxigênio faz 2 ligações. Hidrogênio, você já sabe que o hidrogênio é monovalente. Então vai guardando, galera. Oxigênio bivalente ou divalente. Hidrogênio monovalente. Oxigênio faz 2 ligações e o hidrogênio faz apenas uma. Então, sem preocupação com a geometria, eu posso dizer assim, ó, o oxigênio, ele é da família 16. Se ele é da família 16, ele tem 6 elétrons na última camada. Beleza? O hidrogênio só tem 1. O hidrogênio só tem 1. Então, o elétronzinho do hidrogênio dessa vez vai verdinho, ó. Então, o que vai rolar aqui, galera? Ó, compartilhamento do par de elétrons. Vamos contar o oxigênio. 2, 4, 6, 8. Regra do octeto, tá de boa. Hidrogênio, cada um tá com 2. Não são 2 hidrogênios e 1 oxigênio? Então tá aqui, ó. 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Fórmula molecular, fórmula eletrônica, fórmula estrutural da água. Percebam que a água é um composto polar, assim como a amônia também foi um composto polar. Por quê? Porque na ordem de eletronegatividade, nós falamos flúor, oxigênio, nitrogênio. Nitrogênio é um elemento bastante eletronegativo. Então, aqui nessa ligação, ele está puxando os elétrons da ligação. Esse par de elétrons está mais próximo do nitrogênio do que do hidrogênio. E a mesma coisa acontece com o oxigênio. O oxigênio é um puxador forte de elétrons. Portanto, os elétrons da ligação estão mais próximos do oxigênio do que do hidrogênio, gerando um polo negativo sobre o oxigênio. Beleza, turminha? Então guarde essa ideia. Fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. Eu represento os elétrons de valência. Fórmula estrutural é uma forma simplificada, usando o tracinho para representar a ligação. Fórmula molecular é o resumo da molécula. Não errem, galera. Eletrônica, elétrons de valência. Estrutural, tracinho da ligação. Molecular, resumo da molécula. Aí, turminha, observem só. HCl. HCl é o ácido clorídrico. Na nossa vida ele está presente no suco gástrico, no estômago, né? Ele é o ácido presente no nosso estômago para ajudar na digestão. Muito bem. Inclusive, quando a gente tem um excesso de ácido clorídrico, a gente chama de acidez estomacal, né? Quando o pH do estômago diminui. Beleza, turminha? Observem só. No ácido clorídrico, eu posso falar que eu tenho um hidrogênio, que é monovalente, com um halogênio, que também, em princípio, é monovalente. Por quê? O cloro precisa de apenas um elétron. Portanto, o cloro não vai doar para o hidrogênio, nem o hidrogênio vai doar para o cloro. Por isso que nos ametais rola o compartilhamento. Todo mundo quer ganhar, ninguém quer perder. Então, eles fazem uma sociedade. Tranquilão? Vai rolar esse compartilhamentozinho aqui do par de elétron, gerando um composto. Ocorre que essa ligação simples, ela vai ser uma ligação polar, porque o cloro atrai com muito mais intensidade o par de elétron do que o hidrogênio. Vamos lembrar aquela historinha? Ó? Fui ontem no clube, olha o cloro aqui, briguei e saí correndo pro hospital. Pô, Felipe, beleza, decorei a frase, mas eu não estou entendendo para que ela serve. Ela serve para você perceber a distância que tem entre hidrogênio e cloro.
Quanto maior essa distância, maior a polaridade da ligação. Quer dizer que o cloro atrai com muito mais intensidade o par de elétron do que o hidrogênio. Beleza? É uma ligação polar. Então vamos lá, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Galerinha, claro que ninguém tem que brigar no clube, né? Não tá com nada essa parada de brigar. É apenas uma frase. Inclusive de desafio. Deixa no comentário aí uma frase mais legal que eu mudo isso nas minhas aulas. Turminha, vamos lá. Ligação polar. Ocorre diferença de eletronegatividade. Nesse caso, cloro está bem distante do hidrogênio. Se eu puder quantificar, e você não é obrigado a saber valores, tá bom, turminha? Você não é obrigado, não tem necessidade, mas assim, só para ilustrar, para enriquecer mesmo a aula, observem só. A eletronegatividade do hidrogênio é 2,1. Isso é tabelado. E a do cloro é 3. Portanto, é uma diferença expressiva. Esse puxa elétron com mais intensidade. Mas o que é esse número? Você vai entender esse número como força de atração. O cloro puxa com uma força 3, o hidrogênio puxa com uma força 2,1. Você pode, inclusive, pensar isso de forma vetorial. Beleza? De forma vetorial. Olha o oxigênio. O oxigênio está aqui. O hidrogênio está aqui. O oxigênio puxa muito mais do que o hidrogênio. E por isso, ó, o vetor força está apontando para o oxigênio. A resultante de forças está no oxigênio. E por isso a água é uma molécula polar. Galera, o fato da água ser uma molécula polar faz com que ela interaja bem com compostos polares. Aquela regrinha de solubilidade semelhante, dissolve semelhante. Por esse motivo que eu estou explicando agora, que a água não interage bem com o óleo. O óleo é apolar e a água é polar. Beleza? A água não interage bem com gordura. Então eu falo que a água é lipofóbica. Tem fobia de gordura, tem fobia de lipídios. Beleza, turminha? Observem só. E numa ligação apolar, os elétrons estão igualmente divididos. Portanto, eles não estão nem mais direcionados para um lado, nem para o outro lado. Eu vou apenas antecipar um detalhe importante. Provavelmente, você já estudou forças intermoleculares na sua vida. E quando você estudou HFON, que é a ligação de hidrogênio, que alguns insistem em chamar de ponte de hidrogênio, né? Mas que se chama ligação de hidrogênio. Observem só. Por que a ligação de hidrogênio é uma interação intermolecular forte? Porque envolve os extremos dessa série. Ó. Hidrogênio ligado a FON, a flúor, oxigênio e nitrogênio. Quanto maior a diferença de eletronegatividade, maior a polaridade. Aí aumenta a intensidade das interações intermoleculares. Tá bom, turminha? Isso pode ser quantificado. A ligação ela pode ser quantificada pelo delta de eletronegatividade. Então, se eu sei que a do hidrogênio é 2,1 e eu sei que a do cloro é 3, a diferença é de 0,9. Isso aqui poderia ser compreendido como uma medida da polaridade da ligação. Se esse é cloro e esse é cloro, não existe diferença entre eles. Seja qual for o número, ele será igual. Um menos o outro vai dar 0. Um delta zero de eletronegatividade significa que a ligação é uma ligação apolar. Beleza, turminha? Pegaram isso aí? Gente, isso aí é de uma importância que você não imagina. Em química orgânica, por exemplo, a polaridade das moléculas vai determinar uma série de comportamentos das reações orgânicas e dos compostos orgânicos também. Não é assunto apenas de química geral. Eu posso, inclusive, galera, isso aqui é só para ilustrar, falar que as ligações têm um caráter iônico e um caráter covalente a partir dessa diferença de eletronegatividade. Beleza? Para a gente caminhar para o final, muito cuidado com essa casca de banana. É muito comum que o aluno erre esse conceito, que eu vou mostrar agora. Uma coisa
é você falar que a ligação é polar. Outra coisa é você falar que a molécula é polar. Por quê? Percebam só. Existem casos, por exemplo, como esse caso aqui. HCl. Turminha, HCl só tem uma ligação entre hidrogênio e cloro. Se essa ligação é polar, essa molécula é polar. Por quê? Porque a única contribuição para a molécula é dessa ligação. Beleza? Mesma história aqui. Cl2, né? Cloro e cloro. Se só tem uma ligação e essa ligação é apolar, eu posso afirmar, nesse caso, que a molécula é apolar. No entanto, no nosso famosíssimo gás carbônico, que é o CO2, né? Nós estamos aqui diante do CO2, nós temos uma molécula apolar formada por ligações polares. Olha que doideira. Pois é, turminha. Só que não é difícil de entender. Observem só. Quando a gente observa a ordem de eletronegatividade, e eu vou repetir, fui ontem no clube, briguei e saí correndo pro hospital. Detalhe que eu me dei mal nessa briga, né? Observem só. Vamos localizar carbono e oxigênio. Carbono está aqui. Oxigênio está aqui. Se eu quiser representar isso em números, o carbono tem eletronegatividade 2,5 e o oxigênio 3,5. O oxigênio puxa muito mais elétron do que o carbono. O delta de eletronegatividade é 1, beleza? O oxigênio puxa muito mais elétron do que o carbono. Ocorre o seguinte, eu tenho o carbono aqui no meio, vamos olhar isso agora como uma soma vetorial. Pode pensar isso de maneira matemática ou física, né? Uma soma vetorial. Esse oxigênio está querendo puxar o par de elétrons para próximo dele. Só que do outro lado, existe um outro oxigênio que também está querendo atrair os elétrons do carbono. O que a gente percebe? Eu tenho uma resultante nula. É como se existisse um vetor para a direita com a mesma intensidade, porém em sentido oposto a um vetor para a esquerda, tornando a molécula apolar. Então, ó, o μ resultante dessa molécula é zero, porque essas forças se cancelam. Aí se eu te pergunto numa prova, gás carbônico, CO2, apresenta ligações polares? A resposta é sim, apresenta ligações polares. Se eu te pergunto, CO2, dióxido de carbono, é um composto polar? Não, ele é um composto apolar formado por ligações polares. Ah, Filipão, eu tenho que decorar agora que o CO2 é uma exceção? Não, isso é comum. A resultante nula, o composto é apolar. Isso a gente vai entender ainda melhor quando estudar a geometria molecular. Tudo está ligado. A mesma coisa, o mesmo comportamento acontece com o gás metano. O gás metano é o menor hidrocarboneto que existe. Ele é formado por apenas um carbono e 4 hidrogênios. Quando a gente representa no plano, essa estrutura planar, ela fica assim, ó. Carbono tem 4 elétrons, se liga a 4 hidrogênios. Essa aqui seria a fórmula eletrônica do composto. Tá, galerinha? Só que, de modo tridimensional, nós precisamos entender isso aqui como se fosse um tetraedro. Como um tetraedro. E da mesma maneira, é um composto apolar. Porque quando eu faço a resultante dos vetores força de um tetraedro, eles se anulam, eles se cancelam. Beleza, turminha? Isso é muito importante. Então guarde essa ideia. Gás metano é apolar, CO2 ele é apolar. Gás metano é o gás natural, ele é produto da
dos biodigestores, quando eu coloco a matéria orgânica para entrar em decomposição, na ausência de oxigênio, ou seja, quando ele estiver reagindo de maneira anaeróbica, os biodigestores geram gás metano, é o famoso gás natural. Aí, turminha, observem só um detalhe para a gente finalizar nossa aula. Eu comecei nossa aula mostrando para vocês que nós temos gás hidrogênio, gás oxigênio, nitrogênio, cloro, amônia, água, ácido clorídrico e metano na matriz de referência do Enem. E nós estudamos, nós demos exemplos de todas essas moléculas hoje aqui. Portanto, revise essa aula, já deixe o seu like se você esqueceu, comente ao término da aula que essa é uma aula completa de ligações covalentes. Beleza, turminha? Espero que você tenha gostado. Siga na playlist, assista as próximas aulas e bons estudos. Valeu, valeu!